Gravação iniciada, presidente. Muito bem. Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara, primeira sessão do CAF, período da tarde, dia 8 de fevereiro de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Tamara Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Pediria o apoio que chamasse à sala de audiência o representante da empresa IPLF Holding S.A. Item 14 a 17 da pauta. Doutor Bruno, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 14 e 17 da pauta. Doutor Bruno, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Ok, já estou verificando o link da sala e a senha. Está todo convocado, presidente. Tá ok, obrigado, Val. Boa tarde. Boa tarde. Temos então o doutor Bruno Baruel Rocha, OAB 206581, da Baruel Barreto Advogados. É isso, né, doutor? Perfeitamente. Seja bem-vindo a 1401, doutor Bruno. Boa tarde, muito obrigado. Passemos então à apreciação do item 14, conselheira Letícia Domingues Costa Braga, recorrente IPLF Holding S.A. Com a palavra, relatora. Boa tarde a todos. Boa tarde ao patrono. Vamos primeiro ao item 14 da pauta, IPFL, final 2012-51. Por bem expor, vamos ao relatório. Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da delegacia, complementando a seguir. Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, que reconheceu parcialmente crédito de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2007, informado em Perdecomp e homologou, até o limite do crédito reconhecido, as compensações pertinentes ao mesmo crédito, conforme determinadas na decisão administrativa e seus anexos. O crédito pleiteado importa de R$ 693.719, e o reconhecido foi de R$ 332.195,24. O reconhecimento parcial deve-se à não comprovação de duas parcelas de composição do crédito, ou seja, o imposto pago no exterior de R$ 137.548,82 e estimativas de R$ 223.956 compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, conforme quadro reproduzido abaixo. O valor devedor consolidado correspondente ao débito indevidamente compensados para pagamento até 30/4 era de principal de 429, multa de 85 e juros de 114. A manifestante alegou, sob o fundamento de que as parcelas do crédito superfaziam o valor insuficiente, que homologou parcialmente as compensações, apurando-se o valor devedor de R$ 429.684,80. No sistema de detalhamento do crédito, encontram lançadas as justificativas pagamento no exterior não comprovado e decomp não homologado. Quanto ao IR no exterior, o valor não confirmado foi de R$ 137.548,82 e no tocante à estimativa compensada com saldo negativo de período anterior, o valor foi de R$ 223.956,13. A instauração do presente processo foi procedida de termo de intimação, pelo qual se determinou a apresentação dos comprovantes de pagamento do imposto no exterior. Em resposta, foi apresentada a manifestação, esclarecendo detalhadamente como ocorreu o pagamento do chamado Imposto às Ganâncias, junto à autoridade fiscal da Argentina, demonstrando a base de cálculo, alíquota, valor recolhido, além da apuração do valor compensável no Brasil, indicando as disposições legais aplicáveis. Comprovado o pagamento no exterior,
tornou-se assente que o crédito declarado era suficiente para a compensação empreendida. Considerando que no despacho decisório não há qualquer alusão à manifestação apresentada, supõe-se que ela tenha se extraviado após o protocolo datado de 10 de fevereiro e chancelado pela DERAT. A omissão em apreciar a manifestação em 3 de 2 de 2012 e os documentos apresentados revelam a nulidade absoluta do ato administrativo. Retira-se neste ato, para todos os efeitos legais, todos os termos da manifestação, reitera-se, todos os termos da manifestação de 3 de fevereiro. De acordo com o sistema fazendário do detalhamento do crédito, tal valor é composto de 7 mil oriundos de outras duas perdecompes. Conforme se verifica uma das perdecompes e a DIPJ de 2006, o lastro para a utilização do crédito de 7 mil baseava-se fundamentalmente no IR pago no exterior de 204 mil, objeto de manifestação de inconformidade que, depois de apreciada, confirmará aquele valor. Questiona-se também aqui teria havido extravio de manifestação da inconformidade, de 15 de março de 2012. A omissão em apreciar a manifestação e os documentos que lhe foram acostados revela a nulidade absoluta do ato administrativo. Reitera-se neste ato, para todos os efeitos legais, todos os termos da manifestação. A perdecomp, número a seguir, deve ser confrontada com a DIPJ, pois o lastro para a utilização do crédito 216 mil encontra-se no IR pago no exterior e de 742 mil, valor que foi posteriormente retificado. O imposto de renda retido na fonte concerne em parte ao juro sobre capital próprio da Suzano Bahia Papel e Celulose, atualmente denominada Suzano, tendo este recolhido o imposto de renda retido na fonte no valor de 549.780, em dezembro de 2005. A manifestante reconheceu em sua contabilidade o imposto de renda retido na fonte em janeiro de 2006. Embora os JCPs distribuídos por Suzano tenham sido creditados em 2005, o pagamento somente ocorreu no exercício de 2006. O valor de 549 mil está no bojo do imposto de renda retido na fonte declarado de 945 mil, o qual se compõe dos próprios 549 e 395, relativos a outra parcela do JCP. Portanto, a manifestante possuía um crédito de 549. Desconsiderado na decisão recorrida, o qual por si só era suficiente para lastrear a utilização do crédito de 216 mil. O mais grave é que a manifestante já havia apresentado manifestação que deveria proceder ao despacho decisório. Houve devida inversão dos julgamentos, tornando nulo o despacho decisório, que ocorreu um desencontro entre várias intimações fiscais e vários despachos decisórios e uma grave inversão de julgamentos. Julgou-se um caso posterior sem que os casos logicamente antecedentes tivessem sido apreciados. Introduzido nestes contextos as conclusões de todas as manifestações da manifestante, verifica-se de plano que o débito apontado é improcedente. Do exposto, requereu o acolhimento da manifestação de inconformidade para homologar a compensação objeto dessa perdecomp. Quando do julgamento pela delegacia de origem, a decisão restou assim emendada. Perdecomp, IRPJ, compensação, saldo negativo, comprovação. A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do sujeito passivo, cabendo-se a este o ônus da prova. Parcela de crédito, imposto pago no exterior, comprovação. Para fins de comprovação de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelos respectivos órgãos arrecadador e pelo consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, ficando dispensada desta obrigação a pessoa jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do lucro ou rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago por meio de documento de arrecadação apresentado. Lucros disponibilizados no exterior, valor antes do desconto do imposto pago no país de origem. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital a serem computados na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSL serão considerados pelos seus valores antes de descontados os tributos pagos no país de origem. Parcela de crédito, estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores. Julgadas improcedentes as manifestações de inconformidade contra despachos decisórios que não homologaram as compensações de estimativa de RPJ com saldo negativo de períodos anteriores. Não há que se reconhecer o crédito de saldo negativo correspondente ao valor das referidas parcelas de crédito, informada na declaração de compensação com demonstrativo do crédito. Assunto: processo administrativo fiscal.
Intimação antes da emissão do despacho decisório. As intimações, quando realizadas antes da emissão do despacho decisório, têm regra objetivo de colher esclarecimentos e provas que não podem ser obtidas no sistema informatizado da Receita Federal, como é o caso de imposto de renda pago no exterior. Manifestação de inconformidade, instauração do litígio. Princípios da ampla defesa e do contraditório. A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais que devem ser observados a partir da instauração do litígio, o que ocorre com a manifestação de inconformidade tempestiva. Manifestação de inconformidade improcedente, direito creditório não reconhecido. Inconformado, interpôs a contribuinte recurso alegando em síntese, que juntou aos autos tradução juramentada e apostilada, comprovando o pagamento de imposto na Argentina da empresa Clion Polímeros S.A., estabelecida na República Argentina, não restando dúvidas que a controlada efetuou o pagamento de imposto sobre o lucro no ano de 2007, que foram cumpridos todos os requisitos do parágrafo 5º do artigo 395 do RIR, devendo ser reconhecido o imposto pago. Por fim, alega que não juntou anteriormente as traduções juramentadas porque entendeu que não seria necessário tal formalidade. Que realmente o montante oferecido à tributação no Brasil deveria ser de R$ 1.322.541,73 e não os R$ 785.993,25. Mas que tal erro é irrelevante, pois os lucros tributados na Argentina o são à razão de 35%, enquanto o limite para compensação são sempre calculados a alíquota máxima de 25%. Que seria irrelevante a não homologação de partes das estimativas para compor o saldo negativo do ano calendário de 2007, sob pena de se validar dupla cobrança dos mesmos débitos de forma indireta. Por fim, observo que a recorrente juntou, em 6/12/2016, 5 recursos que parecem ser idênticos, sendo que apenas a documentação anexa difere de um para outro. Este é o relatório do essencial. Agora, só tentando corrigir eu devia ter perguntado ao patrono, presidente, porque o patrono fez um único memorial. Então, eventualmente, ele quer fazer uma única sustentação sobre todos os processos. E aí eu poderia fazer um resumo de todos os processos, porque, na verdade, está meio que um dentro do outro, né? E a gente poderia ter uma celeridade maior, presidente. Não seria mais? Eu acho que não, porque, na verdade, os 2 primeiros processos da pauta, o 14 e o 15, eles tratam de lucros no exterior. O processo 16, salvo engano, é de JCP, e o 17 seriam dessas compensações não homologadas. A questão dos lucros no exterior, apesar de serem 2 processos, elas guardam mais ou menos as mesmas razões. Então, eu não sei, aí eu acho que seria o patrono que poderia nos auxiliar aí, como é que ele gostaria de fazer, presidente. Como é que o senhor estruturou a sua apresentação, doutor? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, doutora Letícia. Bom, eu estruturei, como mencionado pela doutora Letícia, as 4 numa só. Os 4 processos numa única sustentação. Eu acho que a gente consegue resolver isso numa só. Eu fiz isso porque eu não tive a inteligência da doutora Letícia. Assumindo aqui, se eu tivesse iniciado pelo processo de 2007, que é esse que ela se refere, nesse processo eu trato de tudo, como você fez, exatamente. Eu trato do lucro exterior, do JCP e das estimativas, porque este é um caso, como muito bem apontado, que ele trata das 3 matérias. Mas, no fundo, todos os 3 são iguais. Iguais que eu digo assim, correlacionados. Eu até na minha apresentação, e no memorial também tem um anexo, que é o último anexo, se não me engano, do memorial, em que eu faço essa correlação entre as matérias. Então, para mim, ficaria mais fácil começar pelo lucro do exterior, que aí a gente já mata a questão do 14 e do 15. Depois eu falo do JCP, que já trata do 16, e o 17, ele já é abrangindo tudo isso. Para mim, seria mais fácil, eu não precisaria repetir, nem cansar os senhores com repetição de argumentos. Então tá, Letícia, você quer então dar uma geral dos outros 3, então? Que a gente já fala com o pessoal. Tá. Bom, então esse é o que trata dos outros, os créditos estão aí dentro.
O próximo processo, ele tem a mesma questão do lucro no exterior, tá? O processo seguinte é um JCP, que o imposto de renda retido na fonte era de 2015, mas a contribuinte, ela declarou a receita em 2016, e aquele valor compôs o saldo negativo de 2016, e o último processo são essas compensações que a Receita considerou não homologadas e, portanto, não reconheceu as estimativas pagas com esses valores. Basicamente, é isso. E eu acho que aí eu não vou precisar ler os relatórios todos dos outros. A gente pode partir para o voto. Ok. Doutor, a palavra é sua. Novamente, obrigado. Eu tenho um PowerPointzinho, se me permitisse, eu posso compartilhar para poder, inclusive, auxiliar nessa dinâmica toda desses processos. Sem problema. É só colocar no compartilhar tela, né? Sim. E identificar aqui qual é o aplicativo, né? Aqui está. Compartilhar. Se tiver algum problema, vocês me avisem. Ele está pensando ainda, mas eu já selecionei e já coloquei o compartilhar. Eu não sei por que está dando algum erro aqui. Você está utilizando aquela telinha de baixo à esquerda ali? Eu usei exatamente aquela telinha compartilhar, ele apareceu, janelas do aplicativo, apareceram as telas que eu estou aberto e selecionei do PowerPoint. Deixa eu tentar cancelar para começar novamente. Ele seria bom pelo menos para a gente, ele não é essencial, claro, mas seria bom pelo menos para a gente visualizar essa questão toda da correlação. E também orientar algumas coisinhas relativas ao processo. Realmente não consegui. Falou que o Google Chrome não está respondendo. Presidente, eu não sei se o patrono tem acesso ao chat da sala, que ele poderia botar a apresentação no chat e o senhor ou eu tentamos abrir por aqui. Às vezes ele tem algum bloqueio. O senhor consegue colocar? Tem acesso ao chat? O meu, ele colocou que o Google Chrome ele travou, colocou não respondendo mais. Eu não consigo fazer nada. Talvez eu até caia aqui dessa conexão e terei que fazer novamente, se for o caso, porque eu realmente ele travou aqui. Não sei nem se vocês estão conseguindo me olhar. O senhor está no Chrome mesmo? No Chrome. Via Chrome. Ou se não passar a apresentação para o apoio às vezes passa para o presidente. Eu vou fazer isso também agora. Pode ser. Você consegue mandar para apoio? Deixa eu ver, é a Val, né? Val, qual que é o e-mail, Val, que eu posso te mandar? Boa tarde, o que aconteceu, presidente? Ele não está conseguindo compartilhar um PowerPoint, tá? E ele está querendo mandar por e-mail para que eu possa abrir por aqui. Você pode mandar direto para o meu, então. Anota o meu e-mail, por favor. Já estou na tela. Por gentileza, qual e-mail? Luiz com Z. Ponto Goncalves. Ok. @carf. Ok. Ponto economia. .gov.br. Desculpa, viu, pessoal, mas estou mandando agora. luiz.goncalves@carf. Vamos ver se chega aqui. O meu Google Chrome continua travado aqui, eu não consigo nem olhar mais. Se me permite, eu posso sair e voltar novamente. Pode ser também, o senhor pode tentar. Porque não era para estar travado, porque se eu está no. Eu estou vendo o senhor perfeitamente, sem problema nenhum. Pois travado, a minha tela está branca, assim, a minha tela está branca com a bolinha rodando no meio, dizendo que... Você não consegue enxergar a gente? Doutor Bruno,
Doutor Bruno... Exceto os do meio, só os da ponta que eu consigo. Desculpa. Doutor Bruno, o senhor entra, sai e entra na sala de novo. Eu estou vendo o senhor perfeitamente, estou ouvindo e vendo, tá? O senhor entra, sai e entra, tenta novamente para ver. Vamos tentar. Agora congelou. Ai, e o gato? Vou tentar botar o gato para fora. Meio travou também, o negócio não tá bom, não. Eita. Vou sair do meio para entrar de novo. Agora foi, né? Posso então... Tenta compartilhar de novo, doutor. Combinado. Agora deu. Agora sim, doutor. Pode começar. Agora está indo, né? Beleza, obrigado. Isso. Bom, vamos lá. Qual que é a correlação entre os casos, né? A senhora relatora, ela pegou esse terceiro caso aqui, final 2012, 51, para ser o item primeiro, que é o 14, né? Ele tem, esse caso, ele tem esses três probleminhas, essas três questões, de 7.044, que é um crédito compensado com, uma estimativa, desculpa, né, compensado com o crédito aqui do saldo negativo de 2005, então essa seta azul. O 216, que foi compensado com a estimativa do caso 2011-14, que é o caso de JCP, que é o terceiro, e ele tem a partezinha do lucro exterior no final de 137. Então, esse é um caso que ele trata dos três temas, mas na minha apresentação, eu vou preferir seguir a ordem de datas. Então, o saldo negativo primeiro de 2005, que ele tem um reflexo no de 2007, de 2006, que ele tem um reflexo no caso de 2007 e no caso de 2009, e depois a de 2007, que tem um caso lá também no saldo de 2009. O de 2019 eu deixei por último propositalmente, porque ele é reflexo dos outros todos. Se a gente conseguir resolver os casos de cima, o de baixo também fica resolvido. Tá? Não há problema, senhoras, ou vocês preferem que comece mesmo pelo 2007? Porque aí eu faria o seguinte, eu já vou tratar direto do lucro exterior, que ele trata desse caso de 2007. Tá? Pode seguir com a sua estratégia, sem problema. Perfeito, muito obrigado. Bom, senhores, como mencionado, essa matéria do lucro exterior, ela abrange dois processos, que é o saldo negativo de 2005 e de 2007. Nesse momento, não tem o caso de 2006, só para mencionar aqui, que é o caso de 2006, é um processo que termina com 73333, que também está na pauta de hoje. Ele também tem lucro exterior, mas ele já foi admitido. O mesmo lucro da mesma empresa já foi admitido em outra fase do processo. Só esses 2 anos que não teve o reconhecimento do crédito. Por que não houve o reconhecimento do crédito?
como bem relatado, primeiro porque os documentos não cumpririam integralmente as exigências do Rio de 99, né, então vigente na época das compensações. E segundo, deixou de computar no lucro real parte do lucro disponibilizado pela controlada, pois considerou apenas o lucro já excluído o tributo devido naquele país. Lá o tributo é de 35%. E quando se trouxe para a contabilidade e para os registros contábeis da empresa brasileira, de fato, reconheceu apenas o lucro líquido, sem o imposto na Argentina. Isso foi um problema, foi reconhecido esse defeito. E depois, no decorrer do processo, a gente identificou que esse vício não traria maiores prejuízos para o caso, e eu vou colocar isso para vocês. Bom, por que a gente coloca isso? Vamos lá. Primeiro vamos atacar a questão dos documentos comprobatórios, né? O que dizia o regulamento da época? Que para fins dessa compensação do imposto de renda incidente no exterior, veja, aqui eu até fiz questão de destacar o 395, essa palavra incidente, porque algumas pessoas ainda têm o hábito de dizer que pode-se compensar o imposto pago no exterior, né? E aí traria realmente uma questão de demonstração do pagamento efetivo e tudo mais. A legislação não fala isso, ela fala do imposto de renda incidente. Mas vamos lá, mesmo que seja pago, a gente consegue avançar nesse caso. O parágrafo 2º, como é do conhecimento de vossas senhorias, diz que para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado. Então tem aqui 2 requisitos, né? Um reconhecimento da receita de lá e uma consularização do documento. A consularização, que no nosso entender é o que é dispensado pelo parágrafo 5º, ele diz o seguinte: fica dispensada a consularização se comprovar que a legislação lá do país de origem prevê a incidência do imposto de renda, e de novo ele diz incidência, que houver sido pago por meio do documento de arrecadação apresentado. O que acontece no presente caso? E é isso que eu queria deixar bem claro para vossas senhorias. Tanto no ano de 2005 quanto no ano de 2007, que são os 2 processos aqui tratados, lá na Argentina, a Clion Polímeros apurou saldo negativo também. Tá? É muito parecido o sistema com o sistema nacional. Lá teve um lucro líquido em 2005 de 3.859 e em 2007 de 2.270. A alíquota lá, e é isso que vai refletir no segundo ponto, que a gente já vai tratar um pouquinho adiante, a alíquota lá é de 35% de imposto de renda. Então, o imposto da ganância foi pago em 2005 em 1.350.000 lá, isso tudo com base na moeda argentina, tá? No peso argentino. E aqui 795. Isso foi acontecer. Só que teve retenção de 2.230.000, né? Dependendo dos anos, e antecipações, como as estimativas que a gente tem lá, chama os antecipos, né? Também teve lá. Então, houve, na verdade, saldo negativo. Então, a exigência de se demonstrar um pagamento efetivo não existe um DARF daquele imposto. Não é como um PIS, uma COFINS que a gente está acostumado e pega um DARF, ou então uma DECOMP, alguma coisa nesse sentido. Não. Lá tem várias retenções durante o ano e também tem várias antecipações que geraram esses saldos negativos lá nesses anos. Então, essa primeira parte de comprovar documentalmente como se deu o crédito tem essa dificuldade, tá? Essa dificuldade de demonstrar exatamente como que se deu o crédito. Então, as declarações de imposto de renda lá da Argentina, eles chamam de DJ, foram apresentadas, que são declaração jurada, né? Lá, então, o que aconteceu? Quando a gente identificou isso, e esse problema que foi identificado na decisão da DRJ, não foi identificado anteriormente, por isso até que, no próximo tópico eu vou colocar bem brevemente, mas por isso que os documentos não foram apresentados anteriormente. No meio da fiscalização, e isso é só um parênteses rápido, no meio da fiscalização desses créditos, a empresa apresentou todas as declarações, toda a legislação, apresentou tudo para o fiscal. Ele não pediu a declaração juramentada, né? Ele não apresentou, ele não pediu nada disso, ele simplesmente acolheu para um período de 2006, para 2005 e 2007 não acolheu. A gente até suspeita, isso aqui entre nós, claro, mas a gente até suspeita que é por conta do segundo item, que é porque foi reconhecido o lucro líquido do imposto. Mas o ponto não foi reconhecido o crédito por falta de documentação. Então, no recurso voluntário, depois da DRJ demonstrar que faltou a tradução juramentada dos documentos,
depois da DRJ apresentar esse vício, a empresa apresentou nos 2 recursos a lei argentina, que é a lei máxima do imposto de las ganâncias, né, que é a lei 2268, apresentou outra lei que fala especificamente das antecipações e das retenções, como é que elas se dão, quais são os momentos em que ocorrem, apresentou as 2 resoluções específicas que tratam uma da antecipação e outra das retenções, e apresentou, por final, a declaração jurada, que é a declaração de imposto de renda, a IPJ deles de lá, em que demonstra tanto o lucro líquido quanto as antecipações. A gente também apresentou, estão nos autos dos processos, demonstrando todo o alegado. Como eu comentei, foram trazidos apenas no recurso voluntário, por conta da RJ ter levantado isso, né? Então, para o imposto argentino, a gente apresentou toda essa documentação, entende que pode ser aproveitado o imposto pago de lá, trazendo também a receita, com base na documentação acostada aos autos, que é uma documentação muito, já traduzida e que realmente comprova todo o alegado. E subsidiariamente, senhores, se não houver como acolher essa documentação, a recorrente pede que também seja feita, então, a diligência para levantar a veracidade das informações. Tem um artigo, que é o 26 da Convenção entre Brasil e Argentina, que tem essa troca de informações, e o fisco brasileiro poderia ter feito isso diretamente, mas não foi feito. O fisco brasileiro nunca pediu essas informações para a Argentina para regularizar, ele simplesmente negou, sem justificar o motivo, e depois na DRJ que a gente identificou o motivo, a gente tentou recolher, mas mesmo resolver esse problema, mas mesmo que assim não seja, talvez usando dessa parte de convenção a gente consegue resolver. Olhando a questão do imposto na Argentina, encontramos um julgado de 2013, da 1402, e que ele trata exatamente dessa questão, dizendo que produz o mesmo efeito do documento de arrecadação, a prova de entrega da declaração da pessoa jurídica no exterior indicando o imposto apurado, o valor das retenções e o valor das antecipações. Esse é um julgado idêntico ao nosso, desse que a gente está analisando agora, e que ali foi reconhecido o imposto pago na Argentina. Aqui, veja, só para fechar essa parte do imposto pago no exterior, a gente não discute se traz a base de cálculo ou não traz, né, se o lucro apurado lá ele é tributável ou não no Brasil, isso não se discute. A gente tributou e trouxe para a declaração. A questão é o imposto. O imposto ali pago, né, por meio das antecipações e das retenções, se ele pode ser aproveitado aqui, né? Esse é o desfecho dessa parte, do primeiro motivo, que é a questão da documentação comprobatória. O segundo motivo que provocou a glosa desses créditos é a questão da base líquida, né? Trouxe para apuração aqui no Brasil a base líquida. No entanto, o que acontece? Como lá a alíquota é maior do que a nossa alíquota, lá em 35 flat não é igual a nossa, que é 25, ainda tem algum escalonamento. Como lá tem essa alíquota maior, se eu trouxer uma base menor, eu aproveito proporcionalmente um imposto menor. Se eu trouxer uma base maior e tiver um imposto, eu também aproveito ele na mesma proporção. Quando se faz um cálculo sobre isso, vê-se que o efeito é zero. Se eu trouxer mais base ou menos base, o efeito no imposto é zero, porque eu também trouxe imposto menor. Nesse caso aqui, mesmo trazendo líquido, vê-se que trouxemos efetivamente em 2005 um lucro de 2004, 624.624,81, né, de R$ 204.624, mas se tivesse trazido a base integral, o imposto subiria para 358.840, e o resultado final daria na mesma. Isso está no memorial, é um anexo do memorial em que se tem a abertura dessa conta, tá? Em 2007 é a mesma coisa, o imposto que foi aproveitado foi 137, mas ele poderia ir até 219, tá? Se houvesse a base integral. Então, assim, não se esquivando do erro, ele existe, mas apenas para mostrar para os senhores que o efeito desse erro é zero para esse caso, porque a tributação da base ela é anulada pelo imposto que se traz. Como o imposto já foi trazido a menor, né? Ele já foi trazido a menor, aumentando a base eu trago mais. Então não tem nenhum efeito numérico para esse assunto. Esse é o primeiro motivo, essa é a primeira questão de todas essas compensações, que, né, tem reflexo em várias, que é a questão do lucro no exterior.
O próximo ponto já é do JCP, e aí pergunto para o senhor se avança para o JCP ou se a gente primeiro trava aqui e depois a gente avança. Pode avançar, pode avançar. Eu acho que... Presidente, eu acho que seria melhor a gente discutir os lucros no exterior, porque essa questão do JCP é uma questão já conhecida. Eu acho que os lucros no exterior é que tem mais alguma celeuma. Então tá, tudo bem. Vou acatar, então, o pedido da relatora. Vamos avaliar, então, essa questão do lucro no exterior, primeiramente. Ok? Muito obrigado, senhor. Doutora Letícia, com a palavra. Só fazendo uma retificação, né? A questão do JCP, eu falei que era 2006, 2016 é 2006, tá? Bom, a questão do lucro no exterior, e apesar de eu estar me referindo aqui ao 14, o 15 também segue a mesma lógica, tá? Que na decisão decorrida, a DRJ reputou que a recorrente não logrou comprovar que seu direito creditório relativo ao imposto pago no exterior por 2 motivos. O primeiro, porque não cumpriu com as exigências da legislação, né? Seria aquela documentação consularizada, traduzida, enfim. E também deixou de computar o lucro real que ele tributou só pelo líquido e não pelo bruto, que foi citado, inclusive, aí pelo patrono. E aí, presidente, apesar de todos os cálculos que foram trazidos aos autos, esses valores, eles estão em pesos. E assim, eu me sentiria mais seguro, inclusive para dar para os senhores uma segurança de que os valores são efetivamente esses correspondentes, se eu conseguisse fazer essas conversões na data de apresentação, né? Eu estou colocando aqui no meu voto que quais seriam os requisitos, que a recorrente trouxe toda a documentação devidamente apostilada. Estou colocando também uma questão que a gente já discutiu nessa turma, do aproveitamento do imposto, se exige um efetivo pagamento ou se essa compensação é suficiente. Eu entendo que essa compensação, eu inclusive fiz uma declaração de voto nesse sentido, que as compensações também, elas dariam direito a esse imposto pago no exterior, só que eu não estou confortável com a documentação. Então, nesse caso, a minha proposição para os 2 primeiros processos seria baixar em diligência para verificar as datas de conversão, a cotação das moedas e remeter posteriormente os autos à Procuradoria e depois o processo retornar para julgamento, sem entrar no mérito das outras questões, né? Eu gostaria de colocar essa proposta, presidente. Está aberta a discussão. Doutor Carlos André. Presidente, boa tarde a todos, né? Boa tarde ao patrono. Eu acho que a proposta de diligência ela é mais prudente, né? E aí eu queria, inclusive, já adiantar que, no meu entendimento, acho que é necessário que haja no processo a comprovação das retenções ou dos pagamentos feitos no exterior, né? Se está tratando aqui de aproveitamento na forma de crédito de um imposto pago no exterior, há necessidade de que ele tenha sido pago ou retido, eventualmente, na posição defendida pela conselheira Letícia, compensado no exterior, mas há que se ter essa comprovação, né? Para fazer uma analogia, é como se pedisse em pé comp um crédito em que a prova fosse apenas a DPJ, né? Que também aqui não se aceita, né? Quer dizer, o mero fato de incidir
ou de ter sido declarado, não é suficiente, no meu entendimento, para que se reconheça esse crédito aqui. Então, é importante que haja comprovação e que, dado que essa matéria é justamente a matéria controvertida nos autos, que se dê oportunidade ao contribuinte de fazer essa prova, até porque ela trouxe outros elementos que já dão indício de que isso efetivamente tenha ocorrido, né? Para garantir o seu direito. Então, acho que o prudente, apenas com essa observação, acho que isso que a diligência poderia abranger essa questão para que a contribuinte tenha a oportunidade de fazer essa prova. Mais alguém? Ok, passemos então à votação. Doutor Camerano. Presidente, só uma observação com relação à questão colocada pelo doutor Carlos. Eu sugeria que, além dos comprovantes de pagamentos realizados, ou qualquer comprovação de homologação da declaração apresentada, porque eu sinceramente, eu não sei se sem esses comprovantes, se eu não, porque, de uma certa forma, eu vou estar entrando na apuração no exterior, mas eu acho que é prudente a gente pedir, e só proporia também essa questão de alguma homologação, ou que não há qualquer tributo devido, enfim, alguma coisa nesse sentido. Carlos André queria falar. Não, só para deixar claro, quer dizer, eu não estou tentando entrar na apuração lá. A única coisa que eu estou querendo dizer é o seguinte: traz-se uma base positiva, né, para ser reconhecida aqui, né, na apuração do tributo aqui. Traz-se o imposto que foi pago, retido no exterior, para ser aproveitado, né? Se isso está correto lá, né, na Argentina, eu não sei dizer. Apenas que eu preciso ter a comprovação do vínculo, né, de controle e tal, a comprovação de qual foi o lucro e que este foi reconhecido corretamente no Brasil e qual foi o imposto pago para que esse possa ser reconhecido também aqui no Brasil. É isso, eu não acho que seja necessário verificar se o imposto que foi apurado e recolhido lá na Argentina está correto ou não. É claro que, se houver uma homologação, né, isso tem um efeito, vamos dizer assim, secundário, de dizer que confirmar a narrativa, né, mas como um efeito secundário, né, não como uma tentativa de se suprir a eventual deficiência. Verificar a correção da apuração na Argentina, não é isso, né? Só para tentar deixar claro a minha intervenção. Eu acho que está bem clara a sua preocupação. Não sei se todos entenderam da forma como eu entendi, mas eu acho que está perfeito, né? Pegou, Letícia? Né? Então, doutor Camerano, a proposta, então, é de conversão do processo em diligência. Sim, com essas observações do conselheiro Carlos André, né, doutor? Ok. Doutor Daniel. Acompanha, presidente. Acompanha, relator. Doutor Camerano estava falando, eu interrompi, porque estava cortando aqui para mim a sua voz. O que você queria complementar? O Camerano está travado lá. Acho que travou. Vamos ver. Parece que caiu. Voltou. Não, voltou. Camerano? Está escutando, presidente? Agora sim. Oi. Agora sim. Está escutando? Estou escutando. Ah, sim. Então, eu tinha acompanhado o voto da relatora com as sugestões apresentadas pelo conselheiro Carlos André. Joia. Doutor Daniel acompanha a relatora também, não é isso? Doutor Carlos André já se manifestou. Acompanha.
pelo acompanhamento. Doutora Luciana. Também com a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutor André. Também acompanhando. Também acompanha a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. E depois vai destrinchar bem esses requisitos que vão ser pedidos, né? Para que seja atendido por parte da contribuinte. Ok, presidente, o próximo também vai seguir o mesmo racional. O 15, né? É o 15, que é o Então, 2012-14. Então, item 15 também por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Passemos ao item 16, então, conselheira Letícia. Aí seria o 2011-14, né? Isso. Bom, o 2011-14 é a questão do JCP, tá? E aí, como eu já informei, já fiz acho que eu já coloquei o relatório, a questão não tem muita complexidade, simplesmente aproveitou-se no ano seguinte o JCP pago no ano de 2005, aproveitou-se para o saldo negativo do ano de 2006. E aí, como eu interrompi o patrono, presidente. Passa a palavra ao patrono, então. Obrigado, não interrompeu, viu, doutora Letícia, fica tranquilo. Bom, então, vou compartilhar novamente, só para a gente, enfim, tratar, a questão não é complexa, mas simplesmente para a gente tratar como foi feito nos demais. Bom, aqui está a questão do JCP. Todos estão enxergando, dá para ver, né? Sim, tranquilo. Bom, é caixa de competência, né? Quando a gente identifica o processo, esse é só o processo 2011-14, como bem mencionado, ele trata do saldo negativo do ano de 2006. A DRJ entendeu, porque como regime de competência, né, por aplicar o regime de competência ao caso, que é um caso em que o JCP foi deliberado em dezembro de 2005, no finalzinho do ano, e foi pago em 4 de janeiro de 2006, quando a recorrente contabilizou e aproveitou o IR-fonte, tá? A DRJ, então, entendeu que os juros pagos ou creditados individualmente a titular, sócio, acionista, título de remuneração do capital próprio, ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte na data do pagamento ou crédito. E aqui que está a questão do crédito ao beneficiário, sendo considerada antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada no lucro real, observado o regime de competência do exercício. Essa é a questão clássica de JCP e caixa de competência. O que defende a recorrente, já com base em alguns outros entendimentos desse conselho, que a regra do JCP ela é dividida em duas. Existe uma regra para a fonte e uma regra para quem recebe o JCP. O que a DRJ falou não está errado, está certo. Só que ela se aplica para a fonte, não para quem recebe o JCP. Diz o artigo 9º, a pessoa jurídica poderá deduzir, então a fonte poderá deduzir, para efeito de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente, aquele texto todo que a gente já conhece. E o parágrafo 2º diz, os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 15% na data do pagamento ou crédito. Ok, isso aqui é o que a Suzano Bahia, né, que é uma das empresas que a IPLF participa, fez, está lá em 2005. O problema é a regra da fonte recebedora. O imposto retido na fonte será considerado antecipação. Então, quando é que eu recebedor daquele JCP, primeiro, vou ter o imposto de renda retido? A retenção é um ato físico, é o que a gente defende. A retenção é um ato físico, ele não é um ato contábil, é um ato físico. Quando se recebe o valor pelo líquido, eu deveria receber 100, recebo 85, naquele momento em que eu recebi o 85, há retenção. Incidência, pagamento, compensação, é outra coisa, é algo jurídico que, de fato, pode ter uma diferença entre o fato e o jurídico. Aqui, para a regra de quem recebe, é fato, né? É uma coisa física. No dia que eu tenho retido, eu posso me aproveitar. É isso que a gente defende, que ele vai ser sempre pelo regime de caixa, nunca pelo regime de competência, que, como disse anteriormente, ele só se aplica para a fonte. No caso, o que aconteceu, né?
disse, então, que deveria ter sido reconhecido em 2005. No entanto, a receita daquele JCP também foi reconhecida em 2006, junto com o imposto de renda na fonte. Se houvesse o reconhecimento em 2005, prejuízo algum haveria para o fisco. Fizemos também a conta, colocamos também no recurso e também no memorial, de que o IRPJ dos 2 anos seria sempre um prejuízo, né? Ele sempre teria o prejuízo. O prejuízo fiscal de 2005 e de 2006, o que eu tiro de 2006 eu coloco em 2005 e o imposto vai junto, vira exatamente a mesma coisa. Como em 2005, como a gente viu anteriormente, também está sob júdice, também está aí para análise disso, do saldo negativo, o que haveria, se houvesse obediência ao que entende a DRJ, seria um aumento do crédito de 2005. Poderia-se dizer, não, mas espera aí não dá, porque tem uma decadência, a gente está em 2021, como é que a gente vai pedir de 2005? E aí se discutiria outros assuntos, que seria a accionata, quando é que nasce esse direito, já que eu discuti ele durante todo esse período. Agora que nasceu esse direito, eu poderia me aproveitar em 2005 aumentando o crédito de lá. Mas veja, não é o caso. O que a gente está querendo demonstrar aqui é simplesmente que esse JCP foi recebido, o valor efetivo foi recebido pela recorrente em 2006, foi tributado em 2006 e trouxe, então, o imposto de renda respectivo para aproveitamento em 2006. Ela não teria como ter conhecimento disso em 2005, né? Ela é uma investidora que não tem participação no board da Suzano, então ela teve a informação disso com o crédito, não teve a informação disso antes, e reconheceu quando teve o crédito. Não fez isso fiz isso porque é assim que tem que ser, no entendimento dela. Esse é o assunto do JCP, que eu termino por aqui. O próximo já é das estimativas e, enfim, o que a gente resolver por aqui, a gente trata de novo nas estimativas. E, novamente, senhores, se puder cortar por aqui para analisar esse ponto, também estou à disposição. Muito bem, doutor. Doutora Letícia, com a palavra. Bom, então, só essa questão do JCP. Argumenta recorrente que o valor não reconhecido refere-se basicamente ao imposto de renda retido na fonte, incidente no JCP, creditados contabilmente pela Suzano em dezembro de 2005, no valor líquido de R$ 3.115.420. A recorrente alega que o indeferimento incidente sobre recebimento advém da violação ao regime de competência. Segundo a recorrente, a DRJ alegou que o imposto de renda deveria ser apurado no ano em que a fonte pagadora apurou o JCP, ou seja, em 2005 e não em 2006. Além disso, alega que o fisco não foi prejudicado em razão do aproveitamento do crédito de 2006. Pois bem, entendo que o creditamento do JCP deve seguir o regime de competência, é o que prega a IN 29 de 96. Por outro lado, a fonte pagadora deve informar a proposta de JCP à empresa beneficiária em tempo hábil, suficiente para que esta contabilize a receita dos juros e, subsequentemente, possa aproveitar o crédito sugerido com o imposto de renda retido na fonte. Da conjugação dos dispositivos legais acima, entendo que se pode aceitar o crédito de imposto de renda na fonte em 2006. Ademais, a contribuinte ofereceu a tributação os valores a título do JCP também no ano de 2006, e não no ano de 2005. Verifica-se que se o oferecimento fosse no ano anterior, também nesse caso seria formado um saldo negativo passivo de aproveitamento, não de tributação, né? Assim, não havendo qualquer prejuízo ao fisco, tampouco conduta do recorrente que demonstre que o oferecimento, a tributação do JCP e o aproveitamento do imposto de renda retido na fonte para a composição do prejuízo foi senão um erro. Neste caso, apesar do reconhecimento do JCP e do IRE, imposto de renda retido na fonte, não coincidirem, excepcionalmente, admite-se a transposição do crédito para o período de apuração imediatamente posterior, quando a fonte não informou ao beneficiário que efetuaria o crédito no ano corrente, e tão somente em período posterior, e quando o reconhecimento da receita também for efetuado em tal período posterior, e, finalmente, quando não há prejuízo ao fisco, o que ocorreu no caso Tela. Então, presidente, eu estou dando provimento ao recurso e reconhecendo o valor adicional do saldo negativo de R$ 549.780, devendo a compensação ser efetuada até o limite do crédito reconhecido. É como voto. Está aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração? Doutor Itamar. Doutora Letícia,
Eu concordo com o voto, eu só queria me sentir seguro em relação à receita. Ela foi oferecida a tributação, as folhas dos autos que demonstram na DIPJ o valor da receita correspondente à retenção na fonte. Se a receita foi oferecida no ano 2006, eu concordo exatamente, o voto está perfeito. Foi sim, foi oferecida no ano de 2006, conselheiro Itamar. Okay. Eu posso posteriormente procurar qual a folha que está demonstrando isso, mas eu acho que até na própria decisão da delegacia, a delegacia está confirmando a questão. Eu acho interessante determinar justamente o valor ali na folha, porque é a única hipótese que autoriza a gente mudar porque o que foi colocado pelo patrono eu não concordo em relação aos lançamentos, sabe? O lançamento na contabilidade, a forma com que houve, não deve intervir no lançamento, tem que ser por competência, tanto na pagadora quanto na recebedora. A receita se refere ao fato gerador àquele período, você vai registrar o imposto de renda a compensar. A pagadora, o imposto de renda a pagar e faz encontro de contas na contabilidade, apesar de ser a retenção um fato, né? Quando do pagamento se retém, mas o registro contábil, pelo regime da competência, é quando a receita foi oferida. Agora, para a gente poder infringir a regra, o único caso é verificando os valores de receita foi oferecida a tributação no período correspondente à retenção. Né? Então, eu acho que é crucial analisar os valores ou determinar os valores para a gente poder reconhecer. Eu estou olhando primeiro na decisão, mas eu posso procurar em que folha dos autos eu tenho certeza desse lançamento também no ano de 2000. Na DIPJ deve ter na ficha 12, sim. Vai ter a linha. Aí ali a gente pode dar uma olhada. A fonte declarou em DIRF no ano de 2006? Não, a fonte declarou em DIRF no ano de 2005. A DIRF é do ano de 2005. A declaração, o reconhecimento, a Suzano recolheu em 2005. Em 2006, a IPFL reconheceu e está aproveitando em 2006. Entendi. Qual que é a ideia? A única forma de se considerar é verificando que o fato aconteceu. Quais são os documentos? A DIRF da fonte pagadora. É uma evidência. A DIPJ da interessada. A DIPJ se ela ofereceu a tributação. E o patrono não gostaria de falar, senhor presidente. Diga, doutor Bruno. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Itamar, isso consta do DOC 6 que a gente juntou, que é a DIPJ. Na linha 20 vai constar o lançamento de receita de 6.485.000, que é o lançamento do JCP. Ele não vem sozinho, ele vem junto com o JCP pago pela Lazana MDS, corretora de seguros, no valor de 184. Então, o que a gente junta para fazer essa prova inequívoca? Tanto o razão das contas do JCP, em que eu somo esses dois valores, e a linha da DIPJ que bate exatamente com razão para demonstrar os dois números. Era só esse breve comentário. Eu não tenho o número de folhas aqui, infelizmente. Eu tenho pelo meu recurso que a gente juntou no DOC 6 do recurso. Muito obrigado. O razão, eu estou olhando aqui, eu vou falar as folhas para os colegas. Só um segundinho que travou. Assim. Razão estão as folhas 755. E a DIPJ, as folhas 787. Eu não tô conseguindo abrir, não.
793 é a folha exata da ficha 6A, onde consta a receita. Estou procurando aqui. 1.589.600. A fonte pagadora qual é mesmo, Suzano. Suzano? O valor dos juros de capital próprio, doutora Letícia, exatamente é? Deixa eu ver se é esse. Se me permite. 3.115.420. Doutora Letícia, para a gente andar, desculpa eu estar enterrando nesse ponto, que eu não estou me sentindo confortável. Os valores 315 é o valor do rendimento. Do valor do JCP recebido. O imposto de renda retido na fonte é 840. Peraí. 549.768. Esse é o valor que está sendo concedido lá na DECOM? É o valor que não foi reconhecido nesse processo aí. 549.780. 780. Está errado aqui no início do meu voto. 780. No final está certo. 549.780. Que é o imposto de renda retido na fonte sobre os 3.115.420. Entendi, porque na DIPJ, na folha 793, ele está oferecendo a tributação 1.589.000. No Razão, está oferecida a tributação 3 milhões, está registrado 3 milhões. Então, eu acho que eu não estou conseguindo entender os valores. Porque o valor seria 500, e no livro Razão, que as folhas... Conselheiro Itamar? Sim. Eu acho que você está olhando a DIPJ 2006, que se refere ao ano calendário 2005. Peraí, então vamos ver. Eu estou vendo. Que era onde, só para que ele voltou só para comprovar que também teria prejuízo, né? Então, isso aqui está perto, é 2007, né? Isso. Eu estou contra a máquina aqui, eu estou meio que mais devagar na execução. Aqui não é 2006, tem razão. Em 2007, foi oferecida a tributação 6.300.000. Ok, tranquilo. Foi retido 945 mil. Está registrado no Razão 3 milhões, ok. Se foi oferecida aí na DIPJ, se foi oferecida aí na tributação, e o despacho que ele faz o cruzamento, está ok. Para mim está ok, doutor. Mais alguém tem alguma consideração para fazer? Podemos partir para a votação? Doutor Camerano. Camerano está travado. Doutor Camerano. Congelou aqui, estão me ouvindo? Estamos, pode falar, doutor. Estão me ouvindo? Sim. Que tinha dado uma congelada aqui.
Esse processo guarda uma certa semelhança com aqueles de despesa de juro que é deliberado no finalzinho do ano calendário e ele paga no ano seguinte, né? E logo na primeira semana do ano seguinte, aqui, como foi o caso, a retenção foi logo reconhecida na primeira semana de janeiro, né? Logo em janeiro de 2006, né? É como o conselheiro Itamar também reforçou, né? Se a receita correspondente foi apropriada em 2006, foi pago, foi contabilizado e pago em 2006, né? Apesar de ele ter deliberado o pagamento de juros em 2005, mas tudo ocorreu em 2006, né? Então, sendo esse aspecto levantado, eu voto com a relatora. Camerano, só uma observação para eu não te induzir a erro. A Sim. Suzano pagou o imposto de renda retido na fonte em 2005, tá? Ah, tá. Só para eu não induzir você a erro. O que foi reconhecido foi a receita em 2006 e o imposto de renda na fonte na recorrente, tá? A Suzano foi a fonte pagadora. Mas ela pagou os juros lá em 2006, né? Sim, o pagamento foi em 2006. Eu acompanho. Doutor Daniel. Presidente, eu vou acompanhar. Eu acho que essa situação tem que ser avaliada caso a caso. Eu não tenho dúvida que deveria ter sido feito por competência. A própria legislação diz isso. Então, independente da fonte pagadora quanto a fonte recebedora. O próprio artigo 4 citado aqui, na hipótese beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência. Bom, então, deveria ter sido feito competência, as duas partes. Houve um erro, realmente, houve uma falha aí da empresa nesse sentido. Mas aqui resta comprovado que, pela situação cronológica, a proximidade da data de final do ano para o pagamento, bem como o oferecimento à tributação no próprio ano, a falta de prejuízo também, porque isso poderia ter essa flexibilização de se movimentar para um ano ou para o outro, pode ter um efeito tributário e financeiro para a empresa, né? Então, nesse caso aqui, está bem esclarecido que não houve nenhum prejuízo e por conta dessa questão cronológica aí houve essa falha, que nesse caso aqui eu supero também e acompanho o voto da relatora. Doutor Carlos André. Bom, presidente, eu vou abrir uma divergência, né, que pese os argumentos, mas como já dito, né, quer dizer, todo o regime é por competência. Diferente, por exemplo, daqueles casos em que você tem aplicações financeiras, em que você a legislação que prevê a retenção vai por competência, e o reconhecimento da receita é por competência, mas a retenção ocorre em determinado momento por regime de caixa pela própria legislação. Você tem um descasamento entre uma coisa e outra, né? Não me parece que o fato de, no mês de janeiro, ter sido feito o efetivo pagamento, a comunicação sobre o JCP, que isso impeça que a contribuinte faça na apuração fiscal, né, mesmo que eventualmente ela já tenha nesse momento fechado a sua escrita contábil do ano anterior. Ela pode fazer um lançamento né, em janeiro, ajustando a questão do saldo contábil, e na sua apuração, que ela tem até abril para fazer, na apuração fiscal, ela faz tranquilamente a sua apuração pelo regime de competência. Então, não consigo entender isso como uma razão para que haja uma exceção ao regime de competência, que foi, né, pelo que foi relatado, respeitado pela fonte pagadora, né? Então, esse aproveitamento do imposto retido no ano seguinte na recebedora, me parece que não tem previsão legal para tanto. Então, eu abro uma divergência para negar provimento ao recurso. Perfeito. Doutora Luciana.
Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutor André. Presidente, eu concordo com as ponderações feitas pelo conselheiro Daniel. O caso aqui é realmente uma exceção, tem que ser analisado caso a caso, mesmo também concordando que o ideal seria o regime de competência, mas abro essa exceção e acompanho a relatora. Bom, eu vou votar com a divergência, sem tirar nem pôr uma vírgula que foi colocada pelo conselheiro Carlos André, apesar de reconhecer essas vicissitudes do caso concreto, né? Mas eu estava até procurando aqui, mas eu não consegui achar devido ao pouco espaço de tempo. Votos anteriores meus, né, nesse sentido de aplicação, né, forçosa do regime da competência. Então, nesse caso aqui, eu vou com a divergência, então temos aqui, por maioria de votos, dar provimento ao recurso da contribuinte para reconhecer um crédito adicional de 549.780, homologando as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido. Vencidos os conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Ok? Passemos então ao item 17. Conselheira Letícia, com a palavra. Bom, presidente, esse aí é simplesmente a compensação das estimativas por conta das compensações anteriores, né? E aí eu acho que a gente precisa voltar a palavra ao patrono. Ok. Doutor Bruno. Muito obrigado novamente. De fato, são dois valores que são questionados aqui, são duas estimativas de julho. Aliás, é uma estimativa só com duas compensações, desculpa, é uma estimativa de julho de 2009, que foi compensada parte com esse crédito de JCP, que a gente acabou de reconhecer, 68 mil, um valor menor, mas tem 429 mil também dessa estimativa, que é do primeiro caso, que é lá do caso formado pelo lucro no exterior da Clion Polímeros. Eu entendo, e aí a recorrente vem levantar esse argumento, que pode aguardar o desfecho daqueles casos da Clion, a diligência para análise. No entanto, pode-se adentrar ao mérito, uma vez em que a solução de divergência, a solução de consulta interna, se não me engano, número 13, né, que diz que a estimativa compensada em outros processos, ela, mesmo deferida, ela já pode ser aproveitada, né? Isso a gente defende no nosso recurso. Eu tenho aqui na apresentação também, se for interessante, só para a gente ler novamente a solução de consulta. Mas o fato é, mesmo que, vamos supor, na pior das hipóteses, não foi reconhecido o crédito do valor pago no exterior pela Clion, né, que é o único valor que ficou pendente agora. Ainda assim, aquele específico processo vai para a inscrição de dívida ativa e vai haver a cobrança lá. Havendo a cobrança lá, habilita o crédito aqui embaixo. Né, esse é o argumento que a gente defende, que é o que está já manifestado pela solução de consulta. Então, o que eu queria apenas colocar para os senhores é que, independentemente da diligência apontada acima, poderia sim adentrar o mérito independentemente desse caso, porque a estimativa ali já está isolada, né? Vamos colocar dessa forma. Mas, se for o caso, também não tem problema nenhum aguardar o desfecho da Clion. Esse é o posicionamento da parte, do recorrente. Já finalizando e agradecendo a todos pela atenção. Doutora Letícia, com a palavra. Bom, presidente, como esse é um caso recorrente aqui na turma, eu estou usando realmente o parecer normativo 2 de dezembro de 2018, que reconhece que as estimativas não homologadas, elas posteriormente, mesmo que elas sejam objeto de indeferimento, elas serão cobradas, né? Então, por conta disso, eu estou dando parcial provimento ao recurso, reconhecendo o crédito de 497.896,75, homologando-se a compensação até o limite disponível. É como voto, presidente. Diga, doutor.
Obrigado, presidente, pela palavra. Só o parcial que eu queria entender um pouco melhor, porque ele pega, esse é um crédito só de estimativas. Sim, eu acho que eu estou dando parcial, é porque eu não analisei a questão mas eu acho que eu posso dar total, porque o EAD argumentando, né, que seria o sobrestamento. Aqui no caso é provimento total, né? A questão é só a estimativa, não é isso? Então é provimento total mesmo. Sim, é só estimativa. Tá ok. Passemos à votação, doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Luciana. Relatora, presidente. Doutor Itamar. Acompanho a relatora, presidente. Doutor André. Também acompanho a relatora. Me acompanha a relatora, temos então por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$ 497.896,75 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido. Pegou, doutor? Perfeito, senhores, muito obrigado. Saúde e paz para todos aí nesse finalzinho de pandemia. Muito obrigado. Deus lhe ouça. Obrigada. Até mais. Tchau, até mais. Obrigado. Muito bem. Bom, Val, o doutor, deixa eu me ver aqui. Doutor Augusto Albuquerque Paludo, do item 20, já está na sala? Sim, já se encontra, presidente. Você pode chamá-lo então, por favor? Sim, só por favor. Item da pauta 20, doutor Augusto. O seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Ok. É o item 20, tá, gente? Sociedade Educacional Plínio Leite. Está todo convocado. Doutor Augusto está na sala já? Nos ouve? Doutor Luiz Augusto, sim, estou presente. Os ouço, sim. Ok, doutor Augusto de Albuquerque Paludo, OAB-DF 42075, não é isso? Perfeito, doutor. Convac Sociedade de Advogados. Doutor Augusto vai fazer apenas o acompanhamento, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Todos abriram o arquivo? Ótimo. Sociedade Educacional Plínio Leite, SS Limitada e outros. Esse processo já foi objeto de julgamento aqui por parte da turma. Subiu à Câmara Superior por um recurso, por força de um recurso proposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e está retornando, é só recurso de ofício, tá? Está retornando para que a gente se manifeste, para que a turma se manifeste tão somente em relação à natureza do vício que foi apontado ao auto-infração, se esse vício, de nulidade desse auto-infração, se esse vício é material ou se esse vício é formal, tá? Então, somente isso, para que a gente diga se o vício que foi reconhecido para reconhecer a nulidade do auto-infração, ele é de natureza material ou é de natureza formal, tá? Deixa-me ver aqui.
Aí eu coloco o acordo da nossa turma, 1401-002-200. Podemos passar direto para o voto, tá? Primeiro eu reproduzo o acórdão recorrido, necessário para circunstanciar os fatos que levaram à declaração de nulidade do auto de infração. Tá? Eu não vou passar por isso aqui e vou direto para as minhas considerações. Tá? Lá na folha 6 do voto. Portanto, conforme vimos acima, a autuada Sociedade Educacional Plínio Leite SS Limitada não poderia figurar no polo passivo da obrigação tributária por conta da apuração de omissão de receitas decorrentes de ganhos de capital. Isso porque a operação, que teria gerado o aludido ganho, tinha como partes a empresa Anhanguera Educacional Limitada e as antigas sócias da Sociedade Plínio Leite, as senhoras Nelly Leite Bittencourt e Leia Waldman Leite. A empresa Anhanguera Educacional Limitada era a verdadeira detentora, primeiramente do patrimônio que foi vertido com a cisão da fiscalizada e depois das cotas entregues a Nelly e Leia das empresas Riga e Xisto, conforme vimos anteriormente. Deixa eu só contextualizar aqui o que aconteceu. Tínhamos a Sociedade Educacional Plínio Leite, uma sociedade simples. Ela era de propriedade dessas duas senhoras, tá? Dona Leia e Dona Nelly. Veio a Anhanguera e comprou a Sociedade Plínio Leite dessas senhoras, tá? Fez a aquisição. Essa Sociedade Plínio Leite, até onde eu me recordo, desde a primeira vez que eu julguei, ela tinha por objeto uma universidade, tá? Que é também chamada de Unipli, uma universidade e colégio. Também tinha um colégio de segundo grau, tá? Bom, a Anhanguera comprou a Sociedade Plínio Leite das sócias, né? Só que desse negócio restou a serem pagos 27 milhões e poucos. Elas receberam uma parte em dinheiro e a outra parte ficou para ser paga num futuro próximo, tá? 27 milhões e pouco. E aí o que faz a Anhanguera? A Anhanguera, ela promove uma cisão da sociedade que já está dentro do seu patrimônio, ela já é dona da sociedade da Unipli, a Anhanguera, ela promove uma cisão dessa Unipli, fazendo com que parte do patrimônio da Unipli, principalmente o patrimônio em imóveis, seja vertido para duas empresas chamadas Riga e Xisto. Tá ok? Num segundo momento, aqueles 27 milhões que restaram para serem pagos do negócio que foi pactuado inicialmente, aqueles 27 milhões são quitados com cotas dessas empresas Riga e Xisto. Tá ok? Então, na prática, o que aconteceu? A Anhanguera comprou somente a parte da Sociedade Plínio Leite relativa à universidade. A parte do colégio, que foi vertido, o patrimônio, foi vertido para essas empresas Riga e Xisto, volta para a mão das senhoras Leia e Nelly, tá? Como pagamento dessa parcela que restou, tá? Através de um aditivo. Essa movimentação contratual, esse negócio, ele foi feito um atrás do outro em sequência, tá ok? E aí a fiscalização... Bom, veja bem, da onde é que vem o tal do ganho de capital que foi tributado e que foi anulado pela decisão recorrida, tá? Esse patrimônio que foi vertido para as empresas Riga e Xisto, que eram imóveis, estavam contabilizados na empresa Sociedade Plínio Leite por, se não me engano, 15 milhões e 900 mil. Tá? E a dívida que foi quitada com esse patrimônio era de 27 milhões. Por isso, a fiscalização foi lá e autuou a Sociedade Plínio Leite pelo não pagamento desse ganho de capital. Ou seja, a partir de um pagamento de uma dívida de 27 milhões, estaria sendo entregue um patrimônio de 15 milhões e 916 mil, a fiscalização entendeu
que houve um ganho de capital que não foi tributado na Unipli. Tá? Bom, a DRJ, ela reconheceu que houve uma nulidade no lançamento porque teria havido um erro na identificação do sujeito passivo. Na realidade, o sujeito passivo desse ganho de capital, segundo a DRJ de Ribeirão Preto, não teria sido a Unipli, a Sociedade Plínio Leite. Tá? Se alguém tivesse que ter sido tributado por conta desse ganho de capital, seria a Anhanguera, tá, ok? Que era a verdadeira detentora desse patrimônio. Tá? A nossa turma aqui, bom, esse lançamento dessa parte caiu, a DRJ recorreu de ofício, veio para a nossa turma e a gente negou o provimento ao recurso de ofício, concordando com a decisão da DRJ. E naquela oportunidade só faltou que a gente tivesse dito que essa nulidade desse auto-infração relativo ao ganho de capital seria de ordem, de natureza material ou formal. Tá? Bom, voltando ao objeto do presente julgamento, falta dizer, então, se o vício reconhecido seria de natureza formal ou material. Essa questão é importante, pois o CTN, nos casos de vício formal, alonga o prazo de decadência para a constituição do crédito tributário, conforme o disposto no seu artigo 173, inciso 2º. Os prazos de decadência têm a função de trazer segurança e estabilidade para as relações jurídicas. Assim, é razoável admitir que o prolongamento desse prazo, em favor do fisco, haja visto erro cometido por si próprio, necessariamente deve abranger vícios de menor gravidade. Assim, o objetivo contido na norma é de alongar o prazo decadencial apenas nos casos em que reste caracterizada a ocorrência de vícios formais quando da constituição do crédito tributário. E aí eu trago um voto do conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, proferido na Câmara Superior de Recursos Fiscais, está aí o número, né, em 2017, onde ele resume brilhantemente essa questão. E eu grifei lá o último parágrafo, que eu vou ler para vocês, que eu considero uma das partes mais importantes desse voto. O que ele diz, o conselheiro Valadão? Se houver possibilidade de lançamento ser repetido, com o mesmo conteúdo concreto, mesmos elementos constitutivos da obrigação tributária, sem incorrer na mesma invalidade, o vício é formal. Isso é um sinal de que o problema está nos aspectos extrínsecos, e não no núcleo da relação jurídico-tributária. O vício, e aí volto para mim, o vício apontado no presente processo, salvo melhor juízo, tem íntima relação com os elementos constitutivos da obrigação tributária, normalmente com a identificação do sujeito passivo, um dos elementos fundamentais, intrínsecos do lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto. Tais elementos constitutivos antecedem e são preparatórios à formalização do crédito tributário, o qual se dá no momento seguinte, mediante a lavratura do auto-infração, seguido da ciência ao sujeito passivo, quando aí sim deverão estar presentes seus requisitos formais extrínsecos, como, por exemplo, a assinatura do autuante, a indicação do seu cargo, função e o número de matrícula. Portanto, conforme vimos acima, a autuada Sociedade Educacional Plínio Leite S.S. Limitada não poderia figurar no polo passivo da obrigação tributária por conta da apuração da emissão de receitas decorrentes de ganho de capital. Isso porque a operação, que teria gerado o dito ganho, tinha como partes a empresa Anhanguera Educacional Limitada e as antigas sócias da Sociedade Plínio Leite, senhoras Nelly e Leia. A empresa Anhanguera era a verdadeira detentora, primeiramente do patrimônio que foi vertido com a cisão da fiscalizada, e depois das cotas entregues a Nelly e Leia das empresas Riga e Xisto, conforme vimos anteriormente. A autoridade autuante, ao indicar a Sociedade Plínio Leite como parte na operação apontada como geradora do ganho de capital, cometeu erro grave, pois deveria ter indicado a empresa Anhanguera Educacional. Tal falha atinge a essência e o conteúdo da relação jurídico-tributária, apresentada como resultado das atividades inerentes ao lançamento. Verificação do ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, etc. Um outro ponto a ser considerado, nos termos do voto acima referido, seria possível a repetição do lançamento com o mesmo conteúdo concreto, mesmos elementos constitutivos da obrigação tributária, sem incorrer na mesma invalidade? Creio que não, pois um novo lançamento forçosamente careceria da realização de um procedimento fiscal específico, agora em face da Anhanguera, para se verificar e constatar se tal empresa tributou ou não os rendimentos decorrentes da operação relatada pela autoridade fiscal. Tal situação modificaria completamente a fundamentação,
tanto fática quanto jurídica da autuação. Apenas para pontuar, esse diz que o vício formal não admite investigações adicionais. No caso em tela, não vejo outra solução, repito, salvo melhor juízo, que não seja de considerar o vício apontado no acordo recorrido como sendo de natureza material. Diante do exposto, reitero a negativa de provimento do recurso de ofício, esclarecendo o estado do lançamento de omissão de receitas decorrentes de ganho de capital e eivado de vício material, consubstanciado na errônea identificação do sujeito passivo. Esse é o meu voto. Alguma dúvida? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Parabéns pelo voto, senhor presidente. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Eu também acompanho e parabenizo pelas excelentes explanações sobre o vício material. Muito bom. Obrigado, doutor André. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui na frente, só um minuto. Negar provimento ao recurso de ofício e manter o cancelamento da auto-infração na parte relativa à omissão de receitas decorrentes de ganho de capital por vício material. Tá? Certo, doutor? Conseguiu pegar? Doutor, boa tarde, com certeza, e parabenizo o senhor também pelo brilhante voto, agradeço a atenção de todos os colegas aí, eu desejo uma boa tarde de trabalho para todos. Obrigado, doutor Augusto. Até a próxima, então. Até a próxima. Eu vou dar um intervalinho de 2 minutos, tá? Eu pediria a Val para parar a gravação.